Fala galera do popverse.com.br, eu sou Henrique Sobral, o Lebrel, e tô aqui de novo com o PM Agria. Opa! Nos ajudando mais uma vez aí com os assuntos de quadrinhos e tal, nosso especialista. Dessa vez vamos falar sobre Esquadrão Suicida. Saiu muita coisa nesses últimos tempos aí, né? Já tem foto vazada, tem imagem oficial, tem um monte de gente aparecendo, elenco, polêmica, Will Smith, enfim, tem um monte de coisa aí aparecendo. E bom, muita gente não sabe quem é o Esquadrão Suicida, de onde esses caras vieram, quem são eles. Você pode ajudar a gente nessa aí, PM? Acho que eu posso alguma coisa, né? DC não é muito mais meu forte, mas a gente lembra, né? Aliás, né, essa série é uma das minhas preferidas da DC. Então, né, tem alguma facilidade nisso. Mas é o seguinte, olha, o Esquadrão Suicida que você vai conhecer agora não é a versão original, tá? Mas o primeiro surgiu em 1959 e era uma equipe militar. Uma equipe militar que fazia missões suicidas, né? Então eram soldados tal, que faziam, né, missões que poderiam não voltar delas, né? Teve até uma época depois, mais pra frente, que eles enfrentavam monstros, né? Tipo Godzilla, só que essas coisas assim. Mas só que não eram super seres, tá? Eram militares. Aí o conceito ficou meio que esquecido, só que pela DC nos anos 60, 70. Em 1986, o conceito foi retomado de um outro jeito. Aí, só que houve um evento chamado Lendas. Esse evento serviu para reconfigurar a Liga da Justiça. A Liga da Justiça que surgiu desse evento Lendas era aquela engraçadinha que você, leitor de quadrinhos, deve conhecer só como liguinha, né? Que tinha o Besouro Azul, tinha o Capitão Átomo, tinha o Gladiador Dourado, que era mais engraçada, mas tinha ótimas histórias. Nesse evento também surgiu o Esquadrão Suicida como nós conhecemos hoje, ou melhor, quase como nós conhecemos hoje, porque houve, né, outros reboots depois disso, né? Mas esse Esquadrão Suicida foi o primeiro no formato de vilões, super vilões, trabalhando à força para o governo. Nesse evento eles são chamados de Força Tarefa X. Não é ainda Esquadrão Suicida, que só assume o nome depois, tá? E assim, são vilões condenados que estão na prisão de Belerev, tá? E aí eles participam dessas missões suicidas. Se eles conseguirem sobreviver, eles têm sua redução da pena. E eles não podem fugir, porque eles têm explosivos presos no corpo. Mas é óbvio que, sendo um bando de vilões, vai haver traições, né? Vai haver muita malandragem e tal. E existem heróis entre esses vilões também, ou até vilões que depois vão ser regenerados, tá? Quem era a chefe desse Esquadrão Suicida original era a Amanda Waller, bem madrastona assim, e era bem sacana também. Além desses, tinham dois sobreviventes do Esquadrão anterior, que era o Rick Flag Jr., que vai estar no filme, e a namorada dele. O resto eram vilões que você também vai ver no filme, que é o Pistoleiro, que vai ser interpretado pelo Will Smith, que não é negro nos quadrinhos, mas tudo bem, né? E tinha o Capitão Boomerang também, tá? Não tinha Arlequina, não tinha ainda, porque sequer existia Arlequina nessa época. Ela foi criada tempos depois, alguns anos depois. E aí, primeiro, na TV ainda. Quem criou só que a Arlequina não foram os quadrinhos, foi aquela série animada do Batman dos anos 80, 90. Muito boa, aliás. Muito boa. Muito boa. Então, antes disso não existia. Existia a filha do Coringa, que era uma vilã heroína mais ou menos bagunçada assim e tal, mas que a DC não estava usando antes. Então não era Arlequina. Muito bem. Outros personagens dessa época aí não estão aproveitados hoje. Acho que tem um que é o Amarra,
que é dessa época aí, mas não é da primeira versão. Mas você tinha outros membros importantes dessa versão, que era o Tigre de Bronze, que era um herói especializado só que em artes marciais. Tinha a Vixen, que era uma heroína também com poderes animais, meio tipo Wolverine assim, mas era místico, não era mutante. E o que eu tô lembrando agora, assim, dos mais importantes, acho que eram esses. Hoje em dia, você tem que o Esquadrão Suicida foi rebootado, né? Com o último reboot da DC, que deu os Novos 52, e aí sim apareceu a Arlequina. E na verdade, hoje em dia, até a Arlequina ter de novo a série solo dela em quadrinhos, a série do Esquadrão Suicida funcionava como a série dela, que ela era a principal personagem junto com o Pistoleiro, que ainda existe, que ainda está lá, importante. O conceito ainda é o mesmo, mas agora, obviamente, como os tempos passam, quer dizer, passaram quase 30 anos, né? Porque esse evento Lendas é de 1986, então 30 anos, só que as coisas ficam mais violentas, né? O gosto das pessoas muda também, a geração muda. A censura muda, tudo isso, né? Então, hoje em dia, se você pegar os quadrinhos do Esquadrão Suicida, tem muito mais sangue jorrando, tem muito mais violência, muito mais... Tinha antes, mas era um pouco, assim, um pouco disfarçado. E, assim, por causa disso também, as traições, as reviravoltas continuam a mesma coisa e ainda aumentadas, né? Por causa dessa condição atual. Hoje em dia, além da Arlequina, do Pistoleiro, tem o Capitão Boomerang ainda também por ali. Um outro membro que tem certo destaque, que é o Tubarão, né? Mas eu acho que esse daí não vai estar no filme, acho que não. Mas no filme você tem outros personagens que não são do Esquadrão Suicida, como a Katana, que é de um outro grupo de super-heróis criado pelo Batman, não foi a Liga da Justiça, chamavam-se Renegados, tá? Ela era desse grupo aí, mas agora estão enfiando, só que no filme, provavelmente nos quadrinhos, ela vai aparecer também com o Esquadrão Suicida agora. Tem gente que fala que a Marvel copiou só com o Esquadrão Suicida numa série de bastante sucesso, que apareceu em 1996, que é o Thunderbolts, tá? Só que Thunderbolts é uma coisa um pouco diferente. Assim, originalmente mudou depois também com o passar dos anos, mas originalmente eram vilões fingindo ser heróis, não eram vilões fazendo missões suicidas obrigados pelo governo, só que eram vilões fingindo ser super-heróis para conseguir segredos dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e tal. E nessa viagem acontece que alguns desses vilões se regeneraram. Então aí depois virou mais uma equipe que pegava vilões para recuperá-los, para que virassem heróis. Então é um pouco diferente. Quando você vê aí gente falando, não, porque Thunderbolts é uma cópia do Esquadrão Suicida, não é, tá? Mas aí tem vilões, né? Mas não é a mesma coisa. De qualquer forma, essas duas séries são duas das minhas séries preferidas. Então, sempre que tem séries assim com vilões, né, sempre me interessa bastante, né? Porque geralmente são personagens, a não ser que você põe o Coringa, você põe o Pinguim, você põe lá o Duende Verde e tal, não sei o que. A menos que você ponha esses personagens já com um background enorme, né, já com uma carga cronológica muito grande. Fora isso, geralmente são personagens que estão ali quase sem carga cronológica nenhuma. Então dá para você desenvolver os personagens bastante. E Esquadrão Suicida mas a primeira série dessa versão dos anos 80 durou 66 edições. Depois teve outras 4 séries. Mas
só nessa série inicial, 66 edições, deu para aproveitar muita coisa, deu para expandir muita cronologia desses personagens. Dá para criar muita história. Dá para criar muita história, né? Criar muito passado para esses personagens. Então, assim, geralmente, essas séries que tem personagens que eu chamo, né? Inclusive, isso lá no blog, lá, personagens de rodapé, são os que dão mais pedal, assim. São aqueles mas que o roteirista pode criar um monte de coisa, sem ter muito conflito, sem ter muita interferência. E também não vai ter muito fã esperneando, mexeram na também, história. Porque sempre tem esse problema também. Então, assim, até então, mesmo tendo muitos fãs no Brasil, por causa dessa série dos anos 80, que é muito boa, assim, não é um grupo assim de grande destaque no contexto da DC. Mas o que a DC está apostando com o filme é provavelmente alguma coisa semelhante ao que a Marvel fez com os Guardiões da Galáxia, que é então popularizar personagens que a maior parte do público não conhece. E aí, né, devemos ter nos próximos meses aí uma carga enorme, né, só que de marketing, só que de transmedialização em cima disso. Aliás, isso foi o ano passado já, em 2014, saiu uma animação Warner DC, que vai ser lançada no Brasil agora, acho que é mês de junho, tá? Mas você encontra, só que pela internet aí, mas com legenda e tudo mais, que chama Batman Assalto ao Arkham. Esse longa de animação é, na verdade, um longa do Esquadrão Suicida atual, tá? Então não é um longa do Batman que aparece o Esquadrão Suicida. É assim, puseram o nome Batman provavelmente para chamar atenção, para que as pessoas comprem ou assistam, né? Mas o desenho é do Esquadrão Suicida. Confiram lá, que eu gostei bastante. É uma espécie de spin-off, assim? Será que eles vão usar para esse tipo de coisa? Olha, eu não sei, porque a DC, assim, até o momento não está fazendo transmedialização. Então, cada versão de animação, do cinema, da TV, só que a DC também tem uma participação do Esquadrão Suicida nesse seriado agora, que tem do Arrow, que é do Arqueiro Verde, é outro Esquadrão Suicida ali, né? Outra situação tal. A DC não tem feito, como a Marvel tem feito, que é a uniformização das mídias, a transmedialização dos personagens. Deveria aproveitar para fazer isso, mas não tem feito. Então, assim, a versão que você tem nos quadrinhos é uma, a versão que você tem na TV é outra, nos longas de animação é outra, em cada longa de animação pode ser diferente, no cinema deve ser outra. Provavelmente em game também. Os games do Batman são diferentes de todo o resto. Sim. Então, assim, não sabemos, né, se vai ser a mesma coisa. Pode ser que agora comecem a fazer isso, né? Eu acho assim legal você, se você quer ter uma ideia do que você vai ver nesse filme que vai ser lançado agora em 2016, mas uma boa dica para você ver esse longa animado, tá? Então procure aí que você vai achar e é bem divertido, quer dizer, não é engraçado. E ler também as histórias antigas, né? Demos várias dicas aqui. Sim. Agora, ainda sai Esquadrão Suicida hoje, né? Existe a série nos Estados Unidos, é publicado aqui no Brasil, né? Eu não sei dizer para vocês aonde está no momento, mas também pode acompanhar aqui, a Panini publica. Bom, gente, então mais uma vez aqui estivemos com o Paulo Marcos Agria, que é o nosso especialista aqui em assuntos de quadrinhos e dos personagens. Falando agora sobre o Esquadrão Suicida, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, acompanhe o nosso site, tem bastante material para vocês lá. Ok? Até a próxima, gente.